Saudações, torcedores do Denver Broncos! Estamos de volta com o terceiro vídeo da nossa série de conhecendo dos atletas draftados pelo Denver Broncos esse ano, no draft de 2025, né? Já tivemos aí o vídeo do Jahdae Barron com o Gustavo e o vídeo do R.J. Harvey com o Will. E hoje a gente vai falar do Pat Bryant, né? O nosso mais novo wide receiver. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário falando o que você achou do nosso vídeo, deixe o seu like aí, siga a gente nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Blue Sky, Threads, enfim, estamos em todas. E, claro, se possível, não deixe de ser um membro do nosso canal, né? O nosso grupo de apoiadores virou o clube de membros há um tempo e a gente tem várias coisas bem bacanas aí para o nosso clube de membros, né? A gente teve o guia do draft, teve uma live extra no segundo dia do draft para os membros, então a gente está com bastante conteúdo aí para os nossos membros. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do histórico, né, da carreira universitária e colegial do nosso Pat Bryant, né? O nome dele é Patrick Bryant, né? Vocês podem ver aqui na foto ao lado, quando ele era bem pequenininho, já desde sempre nos campos de futebol. E o principal motivo dele ter começado a praticar o futebol, praticar esporte no todo, foram os irmãos dele, né? Ele é o quarto irmão, o irmão mais novo, né, de uma família, e boa parte dos seus irmãos e da sua irmã sempre estiveram envolvidos em esportes universitários, em esportes colegiais, o que sempre, segundo entrevista, né, o que sempre fizeram assim dele uma pessoa muito interessada nisso, muito por dentro dos esportes. E ele conta até que ele viu o irmão dele jogar um dia e olhou e falou: "Não, eu quero isso também. Eu quero ter isso para mim". Esse irmão, inclusive, era o Brandon Harris. Ele foi linebacker lá na USF, na Universidade de South Florida. Jogou lá um tempo. Então, ele tem essa família, essa influência familiar, né? Então, por mais que ele gostasse do futebol americano, antes dele entrar no colegial, ele praticava vários esportes, assim. Ele jogava futebol, o americano e o soccer, né, o brasileiro. Jogava basquete também, mas no colegial ele começou a se focar mais no futebol americano e também no basquete, mas principalmente no futebol americano. No primeiro ano, ele mesmo conta que ele não foi tão esforçado assim, né, na época do colegial, mas ele disse que tudo mudou quando no final do primeiro ano dele, ele foi convidado para participar de um camp anual que era realizado até hoje na Flórida, para alguns prospectos mais promissores do estado. E nesse camp estavam vários head coaches, vários scouts ali de universitários, de universidade, falaram com ele, falaram com a família dele, e foi ali que ele percebeu que ele poderia ter uma carreira universitária, poderia ter uma carreira com base no futebol americano, nos esportes, né? E ele disse que a partir daí ele virou a chavinha e começou a se dedicar cada vez mais para o futebol americano. No high school, ele jogou pela Atlantic Coast High School, lá da cidade dele, e teve bons números. Nesses 3 anos, foram 128 recepções para 2.261 jardas e 23 touchdowns. Então, ele teve toda essa carreira dele no high school, conseguiu ali nos Buccaneers, né? Conseguiu um certo sucesso e tal, e ele foi para o processo de recrutamento do universitário, sendo considerado um recruta de 3 estrelas, que até que é bom, é bem bacana. E ele conseguiu ter essa gradação, né, e conseguiu chamar mais atenção de universidades. Então, ele teve, por exemplo, propostas de Iowa, de Penn State, de Virginia Tech, de Nebraska, do nosso Andrezão ali, mas no fim ele decidiu se comprometer com a Universidade de Illinois, se tornaram Fighting Illinois, né, que é como eles são chamados lá. Não culpo, o uniforme de Illinois é lindo, esse laranja, esse azul, uma coisa maravilhosa, não sei porquê. Me lembra um outro uniforme aí, mas não tem o que fazer, realmente chama muito a atenção. Então, em 2021, ele começou a carreira universitária dele e, como true freshman, ele foi apenas o 14º jogador da história da universidade a se titular pelo menos em 3 jogos no seu ano de calouro total. Assim. É raríssimo um calouro ver muito campo, né? Mas ele não só viu, como ele foi titular em 3 jogos. Mas, claro, com uma produção bem modesta. Se a gente for parar para ver a produção dele no primeiro ano, ele teve ali apenas 6 recepções para 98 jardas, o que não é muito mais para um primeiro ano, para quem está começando a produzir, são números interessantes, né? E em 2022, já como sophomore, ele começou a evoluir. Isso é uma coisa bem legal na carreira dele, que muitos jogadores têm, e que principalmente jogadores que a gente gosta, que vão se tornar muito bons
na NFL, ele foi ascendendo. Então, a cada ano ele foi melhorando e foi evoluindo como tem de ser. Ele não teve um setback ali, nada. Ele continuou evoluindo, continuou melhorando e começou a chamar cada vez mais atenção. Então, em 2022, como sophomore, né, ele foi titular em 11 das 12 partidas da temporada, conseguiu 34 recepções para 453 jardas e 2 touchdowns. E nesse ano, ele foi o 16º melhor recebedor da Big Ten em jardas após a recepção, e o melhor de Illinois. Então, assim, ele já começou a mostrar um pouco de potencial, já começou a mostrar mais, né? Mais do que ele poderia render. E aí, em 2023, como júnior, ele continuou com essa evolução, jogou as 12 partidas, teve 43 recepções para 560 jardas e 7 touchdowns. E ele foi cada vez se aprimorando mais como uma boa arma na endzone também. A gente vê o aumento de números de touchdowns, né? Partiu de 0 para 2, agora para 7. Então ele foi melhorando nesse quesito também, o que é muito interessante. Ainda mais pelo tamanho dele, pelos braços, né? É muito legal isso. Nessa temporada, ele ficou em quarto na Big Ten em número de touchdowns recebidos. Ele teve um jogo, inclusive, contra a Indiana, que eu até analisei quando a gente estava vendo os tapes, que ele foi sensacional. Ele teve 131 jardas, um touchdown, matou o jogo, assim. E é possível ver essa evolução de forma bem clara no jogo dele, né? E aí, em 2024, como um sênior, foi aí que ele mostrou todo o potencial, chamou realmente a atenção, né? Mostrou o que ele poderia fazer. Ele teve 54 recepções para 984 jardas e 10 touchdowns. Para você ter noção, esses 10 touchdowns fizeram dele, empatado com outros dois atletas, o jogador com o maior número de touchdowns recebidos em uma temporada da história da universidade, né, de Illinois. E tudo isso com um quarterback bem fraquinho passando a bola para ele. Então isso é algo que a gente tem que lembrar também, né? Ele não estava ali com um top prospecto passando para ele, ele estava ali com o que dava, entendeu? Então, ele também foi o único jogador de todo NCAA, de todo o futebol universitário americano em 2024, a ter 3 game-winning touchdowns nos últimos 2 minutos ou na prorrogação de uma partida. Então, assim, clutch. Inclusive, o Andrezão acho que não deve gostar desses status, que uma dessas aí foi contra a Nebraska, né? Então, assim, o cara é clutch, ele foi clutch nesse último ano, ele se mostrou como um jogador muito confiável, tá? Aí, em 2024, ele foi muito bem, assim, como um todo, né? Ele foi, por exemplo, o segundo jogador em toda a Big Ten com o maior número de jardas, né, de recepção, e foi empatado o primeiro com mais touchdowns na temporada regular. Então, assim, ele destacou não só na franquia, ele destacou em toda a Big Ten, toda a conferência ali, que é uma boa conferência, tá, gente? Jogos ali cascudos, ele enfrentou adversários cascudos, né? Tanto é que ele teve um ano de 2024 tão bom que no fim da temporada ele foi eleito para o First Team, né, o All-Pro First Team, pela Associated Press, que é a mídia da imprensa especializada ali, que eles têm uma associação. Ele foi eleito para o First Team da Big Ten, e pelos outros head coaches ele foi eleito para o Second Team da Big Ten. Então, assim, ele foi muito bem, foi um dos grandes recebedores da Big Ten, foi um dos grandes jogadores. Um outro dado que eu acho interessante também é que ele terminou a carreira dele com recepção em 24 jogos consecutivos. Então, por 24 jogos, ele teve pelo menos uma recepção no jogo. Não se apagou, não teve aquele jogo que ele sumiu. Sempre estava lá em algum momento, fazia o dele, fazia o trabalho dele, o que é bem legal também, tá? E uma outra coisa, um outro status que eu acho interessante nesse último ano dele é que entre todos os wide receivers que foram para o draft, né, em 2025, ele foi o quarto melhor em jardas viajadas no ar por passe, o que mostra uma boa capacidade de recepção no fundo do campo. Mesmo não sendo tão rápido, ele tem uma baita capacidade, ele tem uma boa identificação, um bom radar e consegue fazer essa recepção no fundo do campo. Além disso, outro dado interessante, nessa classe, ele foi o quarto em jardas por rota corrida contra marcação zona e o quinto em jardas por rota corrida com marcação man. Então, assim, versátil. Ele não tem dados inflados porque ele é muito bom contra um tipo de marcação e péssimo contra outra. Não. Ele é versátil, ele é regular, ele consegue ir bem com contra qualquer tipo de marcação. E esse ano provou isso. Então, esse é um outro status muito interessante, tá? No combine, ele foi muito bem na parte física, na parte explosiva, na parte altura, pulo tal, mas ele não foi tão bem nos drills de velocidade. O tiro de 40 jardas dele foi 4,62, o que foi um pouco abaixo,
Mas, no geral, o RAS dele é bom. Não é muito bom, mas é bom. 8.17 é um bom RAS. Mas, principalmente aqui, gente, é que a gente tem que lembrar que Combine não quer dizer nada. Tá? Você tem jogadores que são muito rápidos no Combine e não conseguem passar essa velocidade para o NFL. E você tem jogadores que não vão tão bem, não são tão rápidos no Combine e que conseguem passar essa... Você consegue ver uma velocidade no jogo deles. O Pat Bryant é um desse. Ele não é tão explosivo, não é Tarek Hill que vai sair correndo por aí, mas ele é um cara que tem uma velocidade de jogo bacana. Quando ele tá com a bola nas mãos, quando ele tá correndo uma rota, ele consegue imprimir um bom ritmo, tá? Apesar de não ter ido bem no Combine. Então é aquilo lá. Às vezes o Combine pode ser super valorizado ou não, mas acontece. E aí, o Denver Broncos, então, no final do segundo dia do draft, na escolha 74, na terceira rodada, fez de Pat Bryant um Bronco, né? Selecionou ele. Quem estava assistindo na live dos membros, né? Que é a live do segundo dia, foi exclusiva para os membros, viu que eu fiquei muito feliz com essa escolha, mesmo achando que foi um reach também. Mas ele é um jogador que eu gostava muito. E eu não falo isso da boca para fora. No nosso série de vídeos de olho no draft, na parte de wide receivers, agora eu não lembro se foi para o público geral ou para os membros, a gente trouxe o Pat Bryant, falou bem dele, falou que ele seria um bom nome. E no nosso guia do Mile High Brasil do draft, a gente também trouxe ele. Eu trago até aqui as páginas para vocês darem uma olhadinha, para ver que eu não estou mentindo. Quem é membro sabe que a gente já estava falando dele, falando que ele seria um bom encaixe para o Denver Broncos antes do draft, não é coisa pós-draft, né? E assim, eu arrisco dizer que dos wide receivers que eu vi o tape, que eu avaliei, que a gente avaliou, a gente não, que eu não posso falar pelo Will, mas que eu avaliei, ele seria o melhor fit para o Broncos. Ele é o que o ataque do Sean Payton precisava, mas ainda não tinha tanto. Talvez o Devon Ville pudesse desenvolver e fazer essas características, né? Mas ele é um cara que tem essa característica, tem essa questão de ir bem no slant, de ir bem em rotas cortando para fora do campo, mãos muito confiáveis. Tá? A gente sofreu imensamente com drops no ano passado. A gente lembra, sabe disso. Até no jogo contra os Bills foi um negócio irritante nos playoffs. E ele é o cara que tem as mãos confiáveis, tá? Como tá dizendo aqui no guia, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas a gente trouxe, olha, ele tem boa velocidade final, apesar de não ser tão rápido na explosão, ele tem uma velocidade final, ele é muito bom em profundidade, ele tem um radar de bola sensacional, acima da média, e ele tem um catch radius insano, ele tem uma envergadura muito boa e ele sabe usar essa envergadura, tá? Não é só um número que a gente joga aqui, no Combine tem uma envergadura, não. Ele sabe usar essa envergadura e isso é mostrado no tape dele, tá? Ele não é tão atlético, né? Como eu falei, a aceleração inicial dele não é muito boa. Ele tem uma certa dificuldade em enfrentar uns corners mais físicos, mas isso é algo que ele consegue também dar a volta por cima em muitos jogos, né? E como eu disse, gente, eu acho que ele é um baita de um fit para o nosso ataque, para o que o Sean Payton está precisando. A comparação que eu trouxe aqui no guia foi com o Adam Thielen. Eu acho que eles têm características bem similares, a questão de ser mais confiável, né, de ter essas boas mãos. A nota final que eu dei para ele foi B, que caracteriza ele como um cara de começo de terceiro dia. Eu tinha ele como um talento de quarta rodada. Foi draftado na terceira, o que pode ser considerado um reach, tá? Tem gente aí que colocava ele na quinta rodada, sexta rodada. E também tem gente por aí que eu vi que colocava ele como o sétimo melhor wide receiver da classe, como um cara de segundo dia realmente. Então, isso varia. A questão é, Illinois, entendeu? Muita gente não conhecia, muita gente queria um nome mais pomposo, um nome desse que é mais conhecido, que é mais falado. Mas esse era o cara do Sean Payton, tá? E esse é o cara que encaixa nesse ataque do Sean Payton. O fit é muito bom. O fit tá ali, tá? Então, a gente tem que entender que board é um negócio muito maluco. Você tem o seu board, todo mundo tem um board, todo mundo gosta de fazer um board na época do draft, os especialistas têm um board. O Mel Kiper ficou indignado que o Sanders caiu no board, o board dele colocava ele como o melhor jogador de todos os tempos, sei lá, enfim. Todo mundo gosta de ter o seu board. Para um time da NFL, existem 32 boards que importam. O dele e o de outros 31 times. E eles não têm como saber como estão esses outros 31 boards. Então, se você tem um atleta que você gosta, que você quer, que você sabe que vai acrescentar ao seu time, você não fica pensando, nossa, mas esse cara talvez deve sobrar na quarta rodada. Pode ser que ele não sobre. E aí o treinador depois vai ficar bravo, vai ficar chateado, porque queria o cara. Então,
eu imagino muito bem a conversa acontecendo ali na nossa War Room. O Sean Payton chegando pro George, falando, George, eu quero meu menino lá, o cara grandão lá, mãos confiáveis. Aí o George vira e fala, mas Sean, ele pode ser que ele esteja lá na 4ª rodada. Aí o Sean vira e fala, mas se ele não tiver, eu vou te encher o saco pro resto da vida. Aí o George Payton falou, não, eu não quero essa habilidade pra mim não, eu vou draftar esse menino na 3ª. Então assim, é um reach, não é um reach? A gente só vai saber disso quando a temporada começar, quando os atletas começarem. Então, Brady, 6ª rodada, vários atletas undrafted, vários caras bons aí, caras que saíram na primeira rodada e não renderam porcaria nenhuma, caras que saíram na 7ª rodada e jogaram demais. Reach ou não, a gente vai descobrir depois. O que eu acho, como eu falei, eu acho que ele é um baita fit pro nosso ataque. Eu gosto muito dele, o Will sabe disso, a gente vem trocando mensagens desde do pré-draft aí, começando a falar de jogadores. Ele é um cara que eu olhei e falei, cara, esse cara é a cara do Sean Payton. Ele é o cara que o Sean Payton quer nesse ataque. Eu achava que talvez fosse vir no 3º dia, veio no 2º, ok. Fazer o quê? Entendeu? Eu gosto dele, eu acho que ele vai poder produzir muito no nosso ataque. Como eu falei, ele é um cara que tem um catch radius insano, que tem mãos confiáveis, que recepções contestadas ele vai muito bem, ele tem uma porcentagem de sucesso altíssimo em recepções contestadas. Então, assim, ele é um cara diferente do que a gente tem, que pode incluir, que pode acrescentar, que pode agregar bastante ao nosso corpo de wide receivers. E ele é um cara que eu vejo com total condições de ser um bom jogador na NFL, de cumprir o papel que ele vai precisar ter no nosso ataque, tá? Como eu falei, se foi alto ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas eu sei que eu fiquei muito feliz, assim. Depois até pensei, pô, talvez pudesse ter vindo amanhã. Mas, cara, eu gosto dele, eu acho que ele é um bom fit, eu acho que ele é o melhor encaixe entre os wide receivers que estavam nesse draft. Não tô falando que ele é o melhor wide receiver, tá, gente? Longe disso. Mas em questão de estilo, ele tem o melhor encaixe com o que o Sean Payton quer e com o que o Sean Payton não tinha no nosso ataque de Denver, tá? Eu acho isso. Eu vi bastante tape dele e isso é um baita esforço, porque tape de Illinois é triste, tá? O quarterback deles, eu não lembro o nome agora, mas era muito triste. Inclusive, nosso menino Pat Bryant estava livre em várias... No jogo, metade do jogo ele estava livre e a bola nunca chegava nele, tá? Então, assim, é complicado. Mas eu gostei bastante da escolha. Preferia se fosse na 4ª rodada? Preferiria, mas é isso, papo encerrado. Agora a gente tem que apoiar, tem que acreditar que a nossa comissão fez o certo. E eu acho que realmente que eles fizeram certo. Eu acho que ele é um cara que vai produzir. Melhor você pegar um cara que você sabe que vai produzir no seu time do que pegar um cara que, mas ele é mais treino de 3ª rodada e depois você não sabe o que vai virar, entendeu? Então, eu gostei bastante. E eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos dias deve sair o vídeo aí dos outros jogadores que a gente draftou, até mesmo dos undrafts, a gente vai falar um pouquinho. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, que acompanhou todo esse processo pré-draft, durante draft, pós-draft, está acompanhando com a gente. Muito legal ter o apoio de vocês. É por vocês que a gente está fazendo isso. E fica ligado que daqui uns dias tem mais. Hoje, mais tarde, inclusive, sexta-feira, tem o News saindo do Portugal com todas as notícias da semana do Denver Broncos. E é isso. Valeu e Go Broncos!